Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso segundo episódio do Mira Nelas, segundo episódio da nossa primeira temporada, nosso podcast que vai falar sobre empreendedorismo feminino. Hoje a gente está aqui com a Francine. Fran, muito obrigada por você É ter uma vindo. honra te ter aqui. Muito obrigada. A gente tem uma história legal do início, né, do digital. Queria agradecer muito você estar aqui. Para mim, convite, quando você mandou ali convidando, eu falava, vou dar um jeito de ir, porque preciso prestigiar elas. Esse projeto lindíssimo que faz parte também da minha missão, que é incentivar, que é trazer luz e iluminar mais vidas de mais mulheres que estão aí em busca de tanto uma abertura, mas principalmente de oportunidades, que se sentem desvalorizadas, achando que não é para elas, ou não dou conta, ou já tenho coisas demais, de que forma que a gente pode facilitar, né? Exato, essa é a nossa ideia aqui com o nosso projeto, e a gente está mesmo muito feliz que você está aqui, viu, Fran? Obrigada. Obrigada. Bom, a Fran, ela é mais conhecida como Fada Flor, né? Ela é Isso. fundadora da Fada Flor, é influenciadora, empresária de um ecossistema de mais de 2.000 alunos e mentorados já em 6 países, né, Fran? Chegamos agora em 6 países. Muito legal. Esse trabalho, ele não foi construído do dia para a noite, né? Claro. A gente já está há alguns anos no mercado, mas ele começou numa história... A gente quer saber. Ele começou numa história... Como que tudo começou. Muito interessante, porque começou junto com o meu casamento. Então, foi uma jornada dupla no meu casamento. Porque eu queria muito fazer as corsagens das madrinhas, que é uma tradição americana, queria muito fazer, e não encontrava. Não encontrava nem pronto em alguns sites como AliExpress, mas eu nunca confiei nesses sites. Uhum. Então, eu pensei, podemos fazer. Vi alguns exemplos, algumas inspirações. Minha mãe já tinha experiência, porque na minha infância ela teve floricultura, então ela... Isso que eu já queria saber também. Você já estava ali envolvida nesse meio, Isso. Nada é por acaso, né? Sim. Não. Tudo... Deus faz tudo muito certinho, acontece cada no tempo experiência, certo, né? exatamente. Às vezes você tá olhando assim e fala, nossa, mas por que eu precisei viver aquilo? Uhum. Vai ter um propósito lá na Sim, frente. com certeza. E aí, a importância de você conseguir olhar para trás e identificar isso, né? Então, é importante ter essa E intimidade. viver cada momento mesmo, né? Com aquilo que ele traz pra Exatamente. gente, com os ensinamentos, isso é muito importante. Exatamente. Então, para você ver, quando eu tinha uns 9 anos, 9, 10 anos, os meus pais tiveram floricultura, né? Minha mãe ali à frente. E na ocasião, não deu certo. Problema na administração, enfim, não vingou, né? Mas isso ficou... Sabe uma gavetinha quando você fecha? Essa gavetinha ficou fechada no meu subconsciente. E aí, eu fui para a área de jornalismo, né? Minha formação é jornalismo, minha especialização em marketing. Então, fui durante esses anos me especializando nisso. E quando chegou ali na fase do meu casamento, eu já estava, de uma certa forma, esgotada com o trabalho de marketing e comunicação. Eu não sei se vocês já tiveram ou já passaram por esse tipo de sentimento, mas... Já. Quando chegava domingo à noite, que dava aquela musiquinha do Fantástico, aquilo me derrubava. Me A derrubava. nossa geração era muito de TV TV, ainda. É isso mesmo. Domingos de pensar, né? Amanhã começa Tudo de novo. E aí eu lembro exatamente do meu pensamento, que eu falei assim, não é possível que o ser humano nasça para fazer alguma coisa que não se encontra, que não se enxerga, enfim, que tenha esse peso, sabe? E aí, bom, paralelamente, estava aí nos preparativos do casamento, e aí decidimos, então, fazer as corsagens. Desculpa te cortar, Fran, isso foi em que ano? Isso foi em 2017. Tá. 2017. Sou péssima em números. Quem me conhece 7 sabe anos, que eu sou... né? Então, tá. E aí, então, fizemos. Então, lembrando, um investimento de menos de R$100 foi onde começou a Fada Flor. O que aconteceu? Essa foto até quero compartilhar aqui para colocar na tela depois. Por favor. A foto viralizou. No fundo, um painel de flores, enfim, a foto viralizou. O que aconteceu? Amigas conhecidas começaram a pedir onde tinha comprado, onde tinha mandado fazer, né? E aí, falei, não, eu que fiz, posso fazendo. E eu fui pegando, como se fosse, assim, para servir mesmo, para ajudar, por hobby.
Mas, e aí depois eu fui percebendo, que aí eu já tava dizendo onde comprar, como... todas as informações, eu só tava fazendo e não tava cobrando. E aí, eu pensei, isso também pode ser um negócio. Sim. É uma coisa que eu me desconecto totalmente. Pra mim, é uma terapia. Que legal. E aí, troquei uma ideia com o Vinícius. Falei, o que você acha? Tararã, tararã. E o Vinícius sempre apoiou. O Vinícius é um empreendedor nato, né? Ele falou, não, se é o que você gosta, começa a fazer, começa a pegar mais pedidos. E aí, eu fui atendendo tudo que era do âmbito de festa, de casamento. Então, buquê de noiva, o arranjo de lapela de padrinhos, de noivos, os buquezinhos das daminhas, as coroas de flores de daminhas. Fui pegando tudo. Só que, até aí, perfeito. Problemas, inúmeros problemas, mas a gente chama de problema bom. Por exemplo, muito pedido, o que faz? Na parte de investimento, depois a gente vai chegar e vai falar mais sobre isso, sobre como lidar com isso, né? E aí, voltando ali ao tema, o que aconteceu? O que parou o mundo? 2019, Covid-19, né? Nossa. Pandemia. Todas as nossas empresas, a gente tem mais empresas, todas elas no setor de eventos. Paramos. Tudo. Então, assim, e aí vem o lado humano também. O que eu fazia? Nos meus pedidos, eu pegava o pedido, a pessoa já fazia todo o acerto, eu nunca fui de deixar para cobrar de última hora, então era sempre tudo com contrato certinho. E aí, como teve esses eventos cancelados, além de eu ficar no zero, eu fiquei no negativo, porque um dinheiro que já estava girando no meu caixa, eu tive que pegar agora para devolver, né? Mas isso é um ato de honra, por quê? Claro. Eu sabia que não era por má fé da pessoa que estava cancelando. O mundo parou. Exato. E aí, ok, parou tudo, o que a gente faz agora? Não tinha mais saído. Tudo que eu tinha era para evento. O que eu comecei a perceber? Pessoal em casa, home office, fazendo live de casa, que foi onde explodiu as lives, né? As pessoas arrumando os seus lares, as mulheres mais conectadas em servir mais a família também. Seja na mesa posta, seja arrumar uma cortina, seja, enfim, valorizando mais o lar, porque elas não estavam mais, A gente estava o tempo inteiro em casa, fora, né? no mercado de trabalho, e agora eu estava em casa. E aí eu pensei, então a Fada Flor vai ir agora pro ramo de decoração. E apostei tudo que eu tinha de investimento financeiro e também ideias. Como eu já tinha viajado para fora do Brasil, nos Estados Unidos tem muito a cultura da guirlanda na porta. E eu sempre achei lindo, e o que eu queria? Eu queria trazer algo que não vendesse aqui no Brasil, ou que fosse raro de se encontrar, mas com o meu toque, com a minha personalidade. Então, peguei a ideia, desenvolvi toda a técnica, eu nunca peguei técnica com ninguém, eu fui testando tudo em casa, tudo, isso aqui não dá certo, isso aqui dá certo, isso aqui funcionou, e fui pedindo ajuda até para você que entende disso, me ajuda com isso. Então, todas as técnicas são criadas do absoluto zero também por mim, e fui criando a guirlanda. E aí, a Fada Flor explodiu com guirlandas. Depois disso, fui indo também para os arranjos, mas o grande diferencial, e até hoje, são as guirlandas. Então, tem as guirlandas atemporais, que são de flores, né, para você usar o ano inteiro, que são as de flores e verdes, e são também as de temporada, Natal, Páscoa, Dia das Mães, né? E aí, o que aconteceu? O Instagram subia muito rápido, ali nessa época da pandemia. Os pedidos, eu não dava conta de atender, de vender. Então, mais pessoas já estavam me ajudando. Outro problema bom. E o que aconteceu? O que eu percebi? Que as pessoas, principalmente, o meu público sempre foi mais mulheres, né? Não que não tenha alunos nos treinamentos, tem também, mas 99% são mulheres. O que eu comecei a perceber? Que elas estavam em casa com a autoestima muito baixa, sem dinheiro, e precisava fazer o desenvolvimento pessoal delas. E elas queriam um hobby, elas precisavam também de algo para distrair a cabeça e tirar a mente de tudo que a gente estava vivendo, né? Que era só problema. Então, quanto mais você vai pro problema, mais... E naquele momento a gente não sabia quando as coisas iam voltar ao normal, se iam voltar ao normal, né? Não se tinha nenhuma perspectiva, né? Então, eu lembro que eu também conversei com o Vinícius, falei, o que você acha de a gente gravar alguma coisa
para incentivar elas a fazerem por hobby nos seus lares, seja para decorar o lar ou para dar de presente para amigos e familiares, né? Que eram alguns pedidos de comentários que já vinham até mim. Ele falou, não, vamos atrás. E aí a gente arrumou tudo, pessoal que gravasse, assim, foi aquela coisa assim, aquela loucura para variar na nossa vida, tipo assim, tudo pra semana que vem, a gente faz de uma semana para outra. E assim funciona, né? E assim funciona, porque não adianta você ter ideia, você tem que executar. Exato, exatamente. A ideia boa é a ideia executada, a ideia que morre no papel e vai pra ação, né? Isso, muitas pessoas que estiveram encaminhadas conosco ficaram para trás. Por quê? Só de ideias. E a gente precisa da ideia executada. Sim, né? Isso. Só que isso vai filtrando também os profissionais que te acompanham, né? E aí fizemos, então, a gravação do curso. Muitas aulas dele também gravei grávida, né? Nesse meio tempo também tive a bênção de Deus nos presenteou com o Vicente. Então, assim, as pessoas podem falar, mas eu não posso fazer porque não tenho tempo, tenho filhos. Cara, faça por eles. Exato. Não apesar deles, né? Você tem filho também, sabe como que é. Então, assim, sem nenhuma desculpa, fui lá, as pessoas pediram, sem nenhuma desculpa, fui lá, gravei. Eu lembro que a gente não fez lançamento, nada do treinamento, apenas avisamos as pessoas, né? Olha, tá liberado o treinamento, quem desejar. Pelas redes sociais. Só pelo Instagram, não usava nenhuma outra rede social. Comecei a usar agora há pouco. E aí, eu lembro assim que logo na primeira turma, nós já vendemos mais de 30 cursos só poucos dias, né? Então, assim, para ver a necessidade de uma demanda que estava ali precisando tirar a cabeça de todos os problemas. E de algo que você que identificou, né? E a gente vê muito essa veia empreendedora daí, né? Isso. A gente vai aí, os desafios vêm e a gente tem que lidar com eles da melhor forma. Se reinventar, né? Se reinventar. E também pensando no outro, né? Em quem a gente vai servir, como que a gente vai atingir essas pessoas. E aí a gente começa a encontrar um propósito também, né? Importante isso. O que é propósito? O que é missão? Eu identifiquei já naquela época, e cada vez isso fica muito mais claro para mim, que a missão é ajudar outras pessoas, seja na forma de empreender, seja na forma de desenvolvimento pessoal, mentalidade, né? Às vezes a gente acha, nossa, mas isso realmente tem pessoas que pensam dessa forma? Sim, muito. Então, ajudar nessa parte de mentalidade, de mentalidade próspera. Sim, e aí também eu já vou abrir um parênteses aqui. As pessoas acham que pessoas ricas são prósperas. Não tem nada a ver. Tem muitas pessoas que são ricas e têm uma mentalidade de escassez. Sim. Tem algumas pessoas ricas que só têm dinheiro, né? Elas são tão pobres que elas só têm dinheiro. Então, a mentalidade, por exemplo, se você quer atrair riqueza, enfim... Bom, fala sobre isso, Fran. A gente adora esse assunto, dessa mentalidade próspera. E que não é só dinheiro mesmo, né? Prosperidade é prosperidade. É uma energia, né? Exatamente. É uma vibração mesmo. Exatamente. A mentalidade, a gente tem que fazer abrir a chavezinha. Porque, assim, na nossa infância, começa tudo na nossa infância, né? A gente sempre foi, eu não sei vocês, mas assim, por exemplo, a minha criação era assim, não fale sobre você está se gabando. Não fale sobre as suas qualidades, deixe os outros perceberem. Não fale sobre o que você faz, você vai estar se mostrando, né? Que é uma mentalidade que eles também foram criados para falar isso, né? Então, não tá julgando, né? Não é um julgamento. Então, o que a gente chega... E aí, com 16 anos, a gente é obrigado a escolher uma profissão. E a gente não tem noção nenhuma. A gente não teve nenhuma criação sobre como ter uma carreira financeira, por exemplo. Isso sobre cuidar disso. Ser até muito cruel, né? Você pegar um adolescente, 16, 17 anos e decida falar agora... sua vida. Exatamente, o que você vai fazer pro resto da vida, né? Exatamente. Então, por exemplo, aí... Escolhe a profissão e aí você chega no mercado de trabalho, aí você fala, me formei, agora eu vou fazer isso e tá tudo certo. E aí chegou a tal estabilidade, e aí o Flávio fala que a estabilidade não existe. E realmente não existe, porque ali você pode ter feito de tudo, passado pelas piores situações, você pode ter feito concurso, você pode ter, enfim, não, agora eu conquistei, agora eu tô aqui. Não.
Pode acontecer, enfim. E aí, por exemplo, quando a gente fala de mentalidade, é saber se posicionar e se vender do jeito bom. Boa. O maior, 98% das minhas mais de 2.000 alunas, a gente está chegando aí a 3.000 alunas, Legal. a maior dor é não saber vender. E isso tem a ver com a mentalidade de prosperidade também. Uhum. Então, o que a gente vai destravando primeiro? Sobre qual é o seu real potencial, o que você faz. O que você faz ajuda, serve outras pessoas, porque as pessoas têm medo, têm vergonha de vender. Muito, Acham que isso é só para te beneficiar. Mas Aham. enquanto você me vende um cafezinho, você tá matando a minha vontade de tomar um cafezinho. Claro. Quando você me vende uma louça maravilhosa como essa, que aliás, diga-se de passagem, elas capricharam, você tá me vendendo experiência. Claro. E eu quero isso na minha casa, mas falta alguém chegar e dizer assim, isso não é só uma xícara, isso é uma experiência. Uhum. Então, as pessoas confundem Demais isso. essa parte de vender versus ajudar. Vendas é ajudar, é servir. Claro. Então, começando por esse principal destrave, né, da prosperidade. E muito mais, funciona muito mais quando, por exemplo, a gente trabalha isso em família, do que só você. Então, se puder levar o seu parceiro junto ou a sua parceira também para esse mesmo nível, para os dois caminharem Sim, junto. sim. A gente vê isso na nossa casa, enquanto só um fazia, não tinha o ia, mesmo né? ritmo. E eu acho também que quando a coisa começa a acontecer, né? E é isso que você estava falando também, eu acho que é muito importante a gente frisar essa importância do autoconhecimento, do seu desenvolvimento, de você trabalhar muito a sua autoestima também, né? Porque como é que você vai se vender ou vender aquilo que você Quero faz falar se sobre você isso. não acredita mesmo, né, em você? Isso. E eu acho que essa busca, né? Você está falando dessa coisa do parceiro, né? Você com seu marido, enfim. Eu acho legal a gente falar também que à medida em que você se transforma, a pessoa que está com você vai te ver como um exemplo, né? E vai buscar também crescer e melhorar. E assim como um casal, vocês vão evoluindo e crescendo juntos, né? Eu acho isso muito legal mesmo, né? Porque Exatamente. tem muita gente... Eu sei que tem muitas mulheres que pensam assim, ai, mas o meu marido... Ele não vai, ele não faz... E a gente até brinca muito, né? Essa coisa da mulher, né? De querer fazer. E acho que isso conecta também muito a gente, né? Porque eu acho que faz todo sentido você estar aqui nesse segundo episódio, porque eu acho que você traduz muito essa coisa da essência da mulher empreendedora, né? Sim. Que faz que as coisas acontecem, que vai atrás, mas que tem muito da feminilidade, essa Perfeito. preocupação com a beleza, com a harmonia... E eu acho que é isso, assim, né? Dentro de uma parceria, e eu acho muito legal você trazer sempre, colocar o seu marido junto ali com você, porque eu acho que é isso, né? Você cresce, ele cresce junto, e quando ele cresce, você vai junto, né? E eu a acho que a família gente toda tem essa... ganha, né? Exato. Nós somos fechados, né? A Bíblia fala muito sobre isso, né? Deixe a família, sua família de criação, e aí quando você casa, você tem a sua nova família. Então, nós somos fechados, nós três. Eu, Vinícius e Vicente. Que lindo. Então, por exemplo, eu sou a maior fã dele. Ele, da mesma forma, Nossa, comigo. até Essa arrepiei coisa da aqui. admiração. Admiração. Ele trabalha incansavelmente na parte de crescimento, eu também. E é engraçado, porque assim, às vezes a gente tá fazendo um trabalho, a gente tá gravando algum conteúdo, e aí a gente recebe, a gente olha junto. E aí, quando é o conteúdo dele, eu falo, nossa, cara, ficou demais. Isso aqui que você falou ficou muito bom, sua expressão, orgulho, aquele né? orgulho. E aí, eu falo assim, nossa, você sabe que eu não achei? Mas assim, um sempre apoiando. Sim. E não é falso, E porque é real. levantando o outro, né? Porque a gente, presta atenção, a gente nunca acha que o nosso vídeo, que o nosso produto, que o nosso serviço está o perfeito. Tá, assim, o nível que você gostaria. É claro que você tá cuidando de todos os detalhes da imagem que você tá querendo expressar, mas a gente nunca acha que tá bom o suficiente, né? E isso foi um grande problema meu. Todo mundo diz que isso tem a ver com signo. Eu sou do signo de Virgem, que é a tal perfeccionista. Muito. Enfim, Minha mãe é virginiana e, nossa, eu sei como que é. E aí, eu precisei me desprender muito disso também. Preparar uma foto que sei, mas meu cabelo tá assim, mas não sei o quê. Essa roupa não ficou tão legal, essa fala nesse momento, desprenda-se.
Boa dica, Fran. As pessoas estão ali, elas não estão nem aí se tem um fiozinho de cabelo a mais, se aquele dia você não passou um rímel, se aquele dia... Às vezes a gente acaba se dando muita importância, né? Muita importância pro que... Quero falar sobre aparência, sim, só que a sua mensagem tem que ter um valor muito maior. Sim, perfeito. Ou o seu produto, ou o seu serviço. Falando sobre aparência, é claro que pessoas que têm uma boa aparência têm um ticket muito mais alto, consegue cobrar muito mais pelo seu produto, pelo seu serviço. Isso é comprovado. Uma pessoa leva, em média, 7 segundos para te julgar. Então, o que ela vai começar a te julgar? Primeiro, pela sua roupa. Isso é inconsciente, né? Isso é inconsciente, isso é fato. Neurociência. E ninguém para pra... eu vou julgar aqui, não, assim, né? A gente bate o olho, eu posso estar olhando aqui pra você, mas inconscientemente eu vou estar vendo como você tá vestida, como você tá... Então, primeiro de tudo, forma de como tá vestida, a forma como você fala e tom da sua fala. Então, aquelas pessoas que falam assim, aquelas pessoas que, nossa, são muito... É a neutralidade. E isso passa uma segurança. Boa. Tonalidade, né? E as palavras que você coloca no seu vocabulário. Por isso, estude sempre novas palavras para agregar no seu vocabulário. Se você tem muito aqueles os jargões, enfim... Vícios de linguagem, Vícios de linguagem. Quando eu comecei, eu tinha muito aquele... né? O né ainda fica muito. Mas assim, a gente quer... permanecer numa frase, mas não quer dar o ponto. E aí tá faltando ali o gancho e a gente quer... Então, assim, alguns cuidados. Isso vai fazer aumentar com certeza mais o seu ticket. Falo por são coisas que própria. a gente aprende na prática, né? A gente tem que na fazer, prática e de forma muito natural. Por exemplo, eu falo para as minhas mentoradas. Você tá lá no seu dia de produção, que aí é botar a mão na massa mesmo. É claro que você não vai estar lá toda arrumada, com, enfim, camisa ou algum, né, produção mesmo. Mas nos momentos que você for criar os seus conteúdos, apresentar os seus produtos, que aí nesse momento você está se posicionando, aí sim, você se arruma, coloca um vestido mais bonito, uma roupa especial, cuide dos acessórios também para expressar o que você quer realmente transmitir. Por exemplo, acessórios, brincos, né, pulseiras, anéis, que são maiores, mais grossos, vão passar uma mensagem mais impactante, vai dar aquela... Sim. E se você quer passar uma imagem mais minimalista, mais delicada, você vai usar acessórios mais finos, discretos, delicados. Você está dizendo a respeito de ser intencional, né, Fran? Que a gente, querendo ou não, as pessoas vão nos julgar nesses 7 segundos que você comentou. Exato. Então, como que é que eu vou me portar? Qual a imagem eu quero passar? E aí, me comportar de acordo com aquilo. A pergunta é você mesma que vai dizer. Eu quero ser a Débora, eu quero ser uma pessoa que vai passar... que vai passar profissionalismo, que vai passar... seriedade, que vai passar... a gente teve isso no visagismo, né? Tivemos. Lá no Influência, que nós 3 participamos, né, do grupo. Eu adorei aquilo, porque ele trouxe isso que você está dizendo, assim, que as curvas, elas deixam a comunicação mais fluida. Então, e eu tava com um óculos até mais quadrado, e a gente trabalha muito com o público masculino, né, hoje. Então, inconscientemente, eu trouxe uma moldura mais séria, talvez para falar com esse público. Para falar com esse público, para me comunicar melhor, exato. Eu adorei isso, é muito legal pensar nessa intencionalidade. Faz todo sentido. Então, assim, as roupas, principalmente. Eu não dava muito valor para as roupas, eu sempre achava que eu precisava estar o mais confortável possível. Embora ter tido um passado de Miss, né, fui Miss Santa Catarina. Ah, verdade. Dá para ver, né? Mas para mim era como se fosse uma encenação, assim. Então, por exemplo... Eu ia, representava com a faixa, tudo, mas quando eu chegava em casa, para mim, eu tinha que estar no maior conforto possível. E eu percebi que eu mesma, no meu subconsciente, a mente já fala, a mente mente. É verdade. Que pra gente estar confortável, a gente precisa estar totalmente desleixado, né? Então, eu comecei a ter esse cuidado. Bom, de que forma que eu quero... me expressar e quero me sentir bem também, porque nos dias que a gente tá totalmente despreparada ou, enfim,
cabelo sujo, unha sem fazer. Cabelo sujo. A gente também se sente mal. Como é bom a gente... É pra gente também, né? Ter o privilégio. Eu falo que é um privilégio, porque assim, mesmo que você não tenha condições de ir num salão ou de fazer sua unha, você pode fazer em casa. Claro. Né? Num tempo rápido. É zero sobre a questão financeira, né? Isso. De se cuidar mesmo. Exatamente. E não é futilidade, né? Eu acho que isso é importante da gente falar. Super importante. Porque tem muita gente que acha que a questão da aparência... e tá preocupando com coisa que não tem que preocupar, e não é verdade, isso é fato, e isso é comprovado, isso aumenta o valor do teu ticket. Então, assim, se você quer, não adianta eu tenho esse copo aqui, eu sei que ele é um produto bom, olha aqui, ó, maravilhoso, tem a bordinha... Filetado. Imagina se essa água tivesse num copinho de plástico. Exatamente. Então, assim, agora, para eu falar desse copo e estar à altura do nível dele... Eu não posso chegar aqui com, sei lá, uma roupa que não tenha combinação, ou eu preciso estar apropriada para o meu produto. Sim. Ele vai atingir um público e eu preciso estar junto nesse mesmo público. Uhum. Quando as alunas entendem isso, o número de conversão de vendas é muito mais alto. Que legal. Então, a gente aprende a colocar o seu produto de acordo com a imagem que você quer passar. E aí, consequentemente, o teu produto aumenta muito mais o ticket. Fran, se eu tô aqui vendendo... Vou dar um exemplo que é do meu nicho, né? Tô aqui querendo vender arranjo, mas eu não consigo cobrar mais do que R$400 num arranjo. As pessoas acham caro. Uhum. Aí eu falo, bom, é o seu posicionamento. Uhum. Sim. É a forma como você tá comunicando. Eu tive uma aluna mentorada que ela falou assim... que ela achava, Fran, eu sempre achava que o que você falava era besteira, de que precisa arrumar, que precisa botar uma roupa até combinando com a arte floral para gravar um Reels. Uhum. E eu fiz isso, ela falou assim, o meu Instagram estourou de pessoas reagindo, pessoas vindo comentar de como eu tava bonita. Então, assim, melhora até a autoestima, Sim, né? sim. E também vendi aquele arranjo no mesmo dia. Que legal. Então, assim... E ela falou, eu não dava a mínima para isso, mas estou aqui no grupo de mentoria e eu quero dar o meu depoimento para todas prestarem atenção nisso. Gente, assim, quem não gosta, né, de uma coisa bonita, de olhar pro que é belo, o belo né? vem demais. Isso não tem dúvida, isso. Legal, muito legal, Fran, você ter trazido isso pra gente. Eu queria também, Fran, que você falasse um pouquinho, eu sei que você é mãe, né, você falou do Vicente, eu também sou mãe, um menininho de 2 anos, e eu sei dos desafios, né, da gente maternar e empreender, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que você equilibra? Eu imagino aí que muitas das nossas ouvintes, e enfim, elas também passam por isso. Logo que meu filho nasceu, aquela coisa do puerpério, eu fiquei muito, como que eu vou fazer para voltar, né? Eu falei, meu Deus, nunca mais minha vida vai ser a mesma. E nunca mais vai ser mesmo. Nunca mais vai ser mesmo, mas muda, e eu acho que muda para melhor, e eu acho que os desafios da maternidade nos ensinam muito, né? A gente aprende muito sendo mãe. Tem o Ícaro de Carvalho, eu acho que fala, que se você não tem filho, sua vida é uma brincadeira, Sim. né? E realmente, eu concordo com ele. Por mais que seja, a gente tem desafios na vida, como, né, sempre temos, mas depois que a gente tem um filho, né, as prioridades mudam, né, os nossos propósitos mudam. E eu sei que é difícil muitas vezes, né, trazer esse equilíbrio, porque a gente não deixa de existir como mulher, como empresária, como esposa, né? Mas a maternidade traz uma carga também, né? Diferente, muito legal em muitos momentos, mas são muitos desafios que vêm junto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Como é que você faz para equilibrar e, claro, também, né, como mulher, como esposa, enfim. É bem importante isso que você falou, porque, por exemplo, citando ali o que o Ícaro fala, antes de a gente ter filho, a gente gostava muito de festa, né? A gente se conheceu em festa, né? Então, hoje a gente olha para trás e fala assim, ei, Vinícius, como que a gente botava o nosso tempo lá numa balada, inclusive com bebida alcoólica, e aí ficava 2 dias de ressaca, sem produzir ou sem... A gente não entende mais como que a gente tinha essa mentalidade. Como, né? Hoje, a gente equilibra a nossa vida com o Vicente. Como eu falei antes, a gente é muito fechado. Então, a gente consegue
colocar exatamente o tempo assim. Tem dias que o papai precisa viajar, a mamãe fica. Tem dias que a mamãe precisa viajar, o papai fica. Então, a gente equilibra dando essa atenção para ele não sentir a falta. Finais de semana. Aí vem uma busca constante por equilíbrio, porque para mim é um desafio até hoje. Nós gostamos muito de deixar, as mulheres principalmente, mas enfim, também tem bastante homens que fazem isso, mas que gostam muito de adiantar o serviço, né? Mas eu vou ali adiantar o texto de amanhã, que eu tenho que publicar amanhã já é um serviço a menos. Já vou deixar ali arrumada as roupinhas dele do dia da escola. Então, assim, o que acontece com o nosso domingo? Se a gente não se policiar, a gente tá sempre fazendo ou adiantando as coisas da segunda-feira. E a gente acaba trazendo uma carga, né? Às vezes que nem é tão necessária. Não é necessária. Sabe qual é o nosso combinado de sábado e domingo lá em casa? Sem celular e só para curtir. Seja para fazer um churrasco. O Vicente gosta muito de carninha. Então, seja para curtir um churrasco com ele. Ou seja, enfim, para fazer um passeio. Mas vocês não atendem o celular? Porque, assim, temos empresas, precisamos atender. Sim, o que é de urgência, sim. Se não, ficam lá as mensagens no WhatsApp, a gente não abre. E não adianta insistir, porque é um combinado nosso, de um tempo... De estar presente, né? De criar memórias. Tanto pra gente, quanto pro nosso filho. Sim. Porque a gente, foi rapidinho, ele já tá com 3 anos. Passa rápido demais. Daqui a um pouco acaba essa fase do colo, da mamãe, do papai, daqui a pouco ele já tá indo lá com os amiguinhos. Então, assim, a gente tem que criar memórias pra gente também. Sim. E a maternidade, quando você falou ali, depois que a gente ganha, né? Nossa, como que fica esse pós, né? Por mais que a gente fique se preparando ali 9 meses pra ganhar, mas eu falo assim, que eu pirei. Os primeiros 15 dias eu achei que eu não ia dar conta. 15 dias tá bom. Eu pirei os primeiros 3 meses. Não, porque depois você vai entendendo como que é. E assim, o primeiro... Gente, isso aconteceu comigo. Eu não acreditava que isso era assim mesmo. Eu assistia a novela, eu achava que bebê nascia, botava no peito, ele já começava a mamar, né? Da onde, gente? O bebê não começa a mamar, assim. E aí, os desafios... E eu fui muito dorminhoca, então, assim, a privação do sono me deixa maluca. O Vinícius nem funciona com privação de sono. Então, assim, ele já não podia nem contar com ele. Mas eu achei realmente, aí eu ligava para as minhas amigas que tinham ganhado neném e chorava. Como que vocês conseguiram? Como é que você sobreviveu, como que né? sabe? Elas falavam, não, Franci, calma, são só os primeiros dias, daqui a um pouco... Melhora. Então, assim, e aí realmente, tanto que com 15 dias eu já voltei a trabalhar. Já voltei a atender pedidos, a cuidar das alunas, voltar a fazer lives, na época eu fazia muita live. E sempre com ele. Uma das vantagens do empreender é que você consegue escolher o seu ambiente de trabalho. Verdade. Então, por exemplo, eu queria... um trabalho para mim que eu pudesse estar mais próximo e cuidar da minha família. Eu tenho tempo... Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu trabalhei numa empresa uma vez que não podia tomar nem café. Então, assim, não podia comer uma banana no trabalho. Você ficava lá cumprindo às 8 horas. Às 8 horas, você não podia... Nenhuma bala não podia. Eu lembro que não podia, gente, mas teve um dia que eu não tava aguentando, assim, e eu deixei uma banana na bolsa, assim, bem a hora que eu tava comendo a banana, minha chefe chegou, assim, nossa. Ela não falou nada, mas eu sabia que não podia, mas assim, eu acho isso desumano. Sim. Então, o que eu queria? Eu queria qualidade de vida. E através das artes florais eu consegui isso. E liberdade, né, Fran? Liberdade de tempo, geográfica. Então, por exemplo, às vezes a gente vai fazer viagem, eu tenho demanda de pedido, eu levo as coisas que eu preciso fazer trabalha, e faço. Exatamente, faço. Eu tenho uma aluna, inclusive, ela acompanha, o marido dela é mergulhador, ela leva tudo pro hotel. Teve um dia que ela levou as coisas de Natal pro hotel, ela vendeu, tudo que ela levou, ela vendeu, porque ela trabalhou com a porta aberta, as pessoas iam passando e... Não acredito, que legal. assim, vendeu, voltou pra cá assim, mais nada de estoque. Então, que me trouxesse essa liberdade de tempo, mais tempo, e também mais tempo para cuidar. Uma das coisas que eu sempre falava assim, eu quero ter o tempo de eu tomar o meu café, seja um café tomado, ou seja, comer alguma coisa, mas que seja no meu tempo real, né? Então, as artes florais me permitiram isso.
e, claro, mais tempo de cuidar e estar com a família. Enquanto eu tô na mesa trabalhando, mesa mais alta, claro que eu cuido com a cola quente, né, pro Vicente não ter acesso. Mas o Vicente tá ali brincando com as coisas dele, com os dinossauros, com os livros dele. Isso não tem preço, né, Fran? Gente, isso não tem preço. E aí você tá ali conversando, e aí a gente já vai brincando das cores. Então, quer dizer, ele tá ali brincando, mas mesmo assim ele já tá aprendendo. Que legal. Diversas formas, né, de aprender. Então, é isso que eu deixei muito claro que, assim, eu não abriria mão era dessa qualidade de vida, né? E de infinitos casos de alunas que estavam com depressão. Tem uma aluna que ela tentou suicídio. Esse é um caso, né? Ela tentou suicídio e o filho dela comprou o curso para ela, para ver, assim, como última tentativa. Ela tinha ficado viúva, não estava mais sem nenhum propósito de vida, enfim. E ela começou a fazer e começou a voltar, a dar o brilho nos olhos dela. Ai, que lindo. O que ela fez? Com a ajuda ainda do filho, começaram com um quiosque no shopping. Hoje, eles estão com loja no shopping. Nossa, que legal. Ele ajuda na parte administrativa e ela fica só na parte de criação. Pessoas que tinham carreira em advocacia, mas diagnosticadas com burnout. Então, vem assim como uma forma de socorro. Eu preciso de algo para aliviar minha mente e me tirar desse estresse. E por que não algo que possa ser rentável ao mesmo tempo, né? Então, hoje na Fada Flor a gente atende, a gente tem um ecossistema de educação, por exemplo, tem cursos que são do absoluto zero, que começam ensinando desde combinação de cores, o que vai combinar aqui, o que não vai, como organizar o estoque, como manusear a cola quente. E os treinamentos, eles têm o profissional, que é todo um negócio, como empreender, né? Parte de momento certo de abrir CNPJ, que isso é uma grande dúvida. As pessoas acham que, eu quero começar a trabalhar de forma informal, mas sem ter noção de que formalizando você vai ter muito mais vantagem, desde o preço dos produtos. Isso começar. Faz parte, né? Por mais que a burocracia é chato, mas faz parte, né? Empreender também é isso. Para você fazer envios. Porque, assim, se você se limitar em vender somente o seu produto, tá? Não tô falando só de artes florais. Se você se limitar em vender somente na sua cidade, se eu fosse depender disso, eu nunca teria chegado onde eu estou. Porque na minha cidade, primeiro porque isso, inclusive, tá na Bíblia, né? Jesus não começou fazendo milagres na terra dele, né? Ele saiu, né? Então, saia da sua terra, né? E eu, da mesma forma, eu sempre investi com comunicação para fora, principalmente do meu estado. E hoje a internet, a rede social permite que a gente... A maior vitrine do mundo. E é gratuita. A gente precisa aproveitar isso, né? Precisa, demais. O Instagram também é uma ferramenta gratuita que está aí. E tem todo um passo a passo, né? Eles te dão um manual para você executar todas as regras do Instagram. Então, falando ali da parte de... A gente vai indo, vai falando. Mas é isso. Falando ali da parte do CNPJ, por exemplo... Se você tiver só a mentalidade de vender ali para sua cidade, ok, você pode ficar de forma informal, mas saiba que você não vai ter grandes resultados. Comece pensando grande para ter resultados grandes. Sim. Desde já, legalize já a sua empresa, procure um contador que seja de sua confiança, até porque cada estado tem uma lei diferente, então que seja da sua confiança. Porque para você, por exemplo, fazer envios para outro estado, você vai precisar de nota fiscal. Você vai precisar de CNPJ. Então, assim, desde da parte de fotografia também, a gente acha que uma fotografia não vende um produto, transforma totalmente um produto. Você pode ter o melhor livro, enfim, que tenha o melhor conteúdo, mas se você não fotografar, não capturar essa essência, você também não consegue vender. Então, tudo está também na apresentação. Dentro desse treinamento, tem toda essa parte profissional. Que e aí legal. tem os de Natal, Páscoa e tudo mais. Você faz a parte de treinamento de gestão também? Também. Porque aí aquela empreendedora, a sua aluna pode virar uma empreendedora, né? Pode virar uma empreendedora. Aí isso está numa esteira de produtos, né? Então, aí entra a parte de mentoria, que é onde eu entro no negócio... Seja pessoa física, pessoa jurídica, ou até mesmo atendimento de casais, que é o que eu estou fazendo também. De forma individualizada, exclusiva. Isso. Pode ser individualizada, como pode ser também em turmas. Tem pessoas que preferem turmas, que preferem o debate. Sim. Tem pessoas
que são mais reservadas, que querem o individual. Então, eu consigo atender, ajudar, é saber o que você exatamente precisa, como que você quer isso, né? E aí a gente constrói juntas. A forma, tudo bem, né? Isso. Então, mas dentro da parte de mentoria tem toda essa consultoria que principalmente, a principal dúvida hoje é como que eu vou trazer o meu produto para o digital, né? Uma coisa que já vem se fazendo há muitos anos, mas tem pessoas que ainda não estão fazendo, ainda não trouxeram a empresa para o digital. Muita gente não está fazendo, né? E aí, nossa, mas como que faz? Que ritmo de postagem? Como que cria um Reels? O que eu coloco no Story? Porque o Story, ele tem que ter intencionalidade do primeiro ao último da sua sequência. E se você não continuar a sua sequência, você tá perdendo, né? Porque é uma história ali, né? É uma história. Tem que contar uma história. Então, dentro do meu treinamento de mentoria, eu tenho as 10 chaves, os 10 princípios de ouro, aliás, para fazer um story que vende. E aí, o que eu falo? Que no final, você só coloca o link e a pessoa passa o cartão. Porque aí você fez todo o poder do convencimento, sendo transparente, mas construindo a história. E a mesma coisa, feed. Porque fala assim, eu não sei o que é feed, não sei o que é story. De maneira bem clara. O feed, que são os quadrantes ali do Instagram, embaixo. O feed é quando você chama uma pessoa para sua casa. O que você faz quando você recebe visita? Organiza a casa. Você vai arrumar a casa, né? Perfeito, você organiza a casa. O feed é isso ali. Aí você mostra um pouco da sua essência, um pouco dos seus costumes, um pouco do que você gosta de em relação à cor, à decoração. Então, você organiza ali no feed. O story é quando você chama a pessoa para sentar no sofá que você vai conversar. Então, é a forma mais intimista que você vai ter para conversar com as pessoas. E é realmente mostrar o que é fato. Mas a minha casa não é bonita. Não tem problema. Mas o lugar onde eu tô não tem um fundo bonito. Acha o melhor fundo que você tiver. Não deixa que esse pequeno detalhe te impeça de começar. Com que tem, né? Todo mundo começou com... As pessoas que mais viraram no digital começaram de forma simples. Sim. E tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. E as coisas vão evoluindo, né? Exatamente. E aí você vai se sentindo mais confortável porque tudo é treino. Sim. Então você vai se sentindo mais confortável para ligar a câmera ali e contar, mas assim, se sentir à vontade de falar. Claro que tem coisas que você não vai abrir, né? Sentimentos, enfim, coisas muito pessoais, mas o que for para ajudar, ou que você entenda que vá fazer o seu cliente, ou o seu possível cliente se conectar com você ou com o seu produto, é o seu momento. Então, feed é a sua casa que você arruma, e o story é quando você chama a pessoa para sentar no sofá, e aí a gente... Legal. Então, vamos conversar, né? Nossa, muito legal. E aí, uma dica bem importante, para quem está começando agora também, é nos stories, o máximo que você puder colocar de interação, que é ali, por exemplo, as perguntas, né? As reações... Enquetes. Quanto mais você tiver esse toque na tela, porque o story é toque na tela, mais resultado de entrega orgânica o Instagram vai te dar, né? Entendi. E, por exemplo, postei um Reels, começou a ter comentários, já vai lá e já comenta esses comentários. Quanto mais comentários das pessoas que estão te seguindo e seu também nas primeiras 24 horas, maior a entrega orgânica do seu Reels. Nas primeiras 24 horas? As primeiras 24 horas são as mais relevantes para a entrega, né? E aí, uma última dica-chave aqui, porque eu sei que esse assunto tem muito... Rende, né? Rende, né? Mas era um erro que eu cometia muito. E aí eu não entendia por que às vezes algum Reels meu não entregava e outros Reels batiam visualizações de 2 milhões. O que eu fazia de diferente? Aí a gente começou a analisar lá, né? E Vinícius começamos a analisar. O que eu percebi? O que é muito importante? Os primeiros 10 segundos, que é o que... essa é a sacada real. Quando tá lá quando você vai pesquisar lá, que aparece um monte de reels de outras pessoas e publicações, né? E aí você passa um vídeo. Aqueles primeiros 10 segundos são os mais importantes. Porque se a pessoa não se conectar com aqueles primeiros 10 segundos, ela não vai ficar. Mas eu não entendia por que era tão importante. Mas é porque quando tá passando lá no geral, é aquilo que aparece. Então, o que eu fazia? Às vezes eu fazia um vídeo e eu deixava pra melhor coisa mostrar no final. Achando que, não, mas quem quer vai ver até o final. Não, minha filha.
Você coloca o melhor já no começo, aí você volta pro início, aí você vai dando uma agulhada, costurando, né? Costurando, intercalando, para fazer a pessoa já ficar ali no conteúdo e mesmo assim prestar atenção no início, meio e fim. Mas os primeiros 10 segundos para um Reels é muito importante. Então, já começa entregando ouro ou gerando essa curiosidade. Despertando uma curiosidade ou mostrando que você vai entregar algum benefício no final. É isso que realmente faz. Isso serve para Reels e para Story também. Boa. Foi uma aula aqui agora, né? Uai. Bom, já anotando tudo aí. Anotando aqui tudo. A gente vai usar todas essas dicas. Fran, você falou muito de família, né? Dessa coisa do empreendedorismo também, de pôr a mão na massa, de fazer, de buscar a solução. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre princípios, né, valores. O que você acredita, assim, que é essencial como um valor de vida mesmo, para você ter chegado até aqui, né, e construído o que você construiu? Essa pergunta é muito importante. Para mim, são 3. Deus, família e trabalho. E eu não inverto essa ordem, de forma alguma. Primeiro porque sem a fé em Deus nada acontece. E eu falo por experiência, porque eu fui criada de forma, numa família católica, mas somente frequentadora de igreja, sem a fé em si. Sem né? essa intimidade. Sem a intimidade, aprendendo a fazer as orações lá certinho, mas sem a intimidade. E chegou em um momento, no meu casamento, que eu percebi que se eu não tivesse isso, eu não ia estar no mesmo nível do meu esposo. E como ele tinha essa intimidade, porque Vinícius é assim, nossa, Deus mandou isso e Deus falou isso, eu falo, mas como que ele consegue falar com Deus, cara? E são coisas assim, muito... Vou contar um caso pra vocês aqui. Conta. O Vinícius chegou do nada lá em casa e ele falou assim, Deus mandou a gente comprar um carro, o melhor carro que tiver, tarará, tarará, tarará. Eu falei, não, né, Vinícius? Essa aí é desculpa. E ele falou, não, e eu vou lá porque Deus mandou. Eu falei, tá bom. Só que, assim, como eu já tinha vários casos de que eu já sabia que isso era fato, que isso realmente acontece, eu confio. Falei, tá bom. E aí... aí a gente comprou um carro melhor, um carro maior, mais pesado. E aí, só que a gente sem entendimento ainda. Passou um mês, nada, e a gente lá. Beleza, mas por que será? Tá, por segurança, será? Eu tava sempre muito na estrada com o Vicente e tudo mais. Não sei. E aí passou uns 2 meses, não sei exatamente, mas foi menos de 6 meses. Eu e o Vinícius voltando de um evento no Rio Grande do Sul, a gente estava indo do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Nós, já era noite, era um domingo à noite, o nosso filho estava na casa da madrinha dele, a gente ia passar e pegar ele. Domingo à noite ia ir para casa. Nós com um louvor forte no carro, cantando as músicas, que é o que a gente gosta. Do Vinícius dirigindo, do nada eu só escuto os berros do Vinícius e o carro começou a se jogar na pista. Então, assim, o carro foi indo assim e foi jogando na pista. E aí eu não lembro mais de muita coisa, mas assim, aí, quando eu voltei, aí a gente conseguiu conversar com o cara que veio, nos bateu. A gente tava numa via rápida, numa via expressa rápida, e veio um cara e bateu com tudo. Nossa. Tipo, vocês andando normal? Nós andando rápido, normal. Então, assim, e aí depois a gente, claro, depois quando veio assim, quando clareou, depois de uns dias que a gente foi conversar sobre isso, veio a resposta. Era realmente sobre segurança, porque aquele carro que era muito pesado, ele desnivelou que poderia ter tombado. Nossa, e era uma... Capotado. Capotado, que era uma... Esqueci. Pirambeira? Lá em Minas a gente fala pirambeira. É tipo um viaduto, assim, e aí ia cair, sabe? Tá. Então, por exemplo, assim, se a gente tivesse com outro carro, teria capotado e teria tombado. Então, assim, aí depois de alguns meses veio a resposta. Era livramento. E quanto mais você fala de Deus, mais o inimigo chega. A gente tinha passado o final de semana inteiro encontrando pessoas de Deus, falando sobre ele, falando sobre empreender, sobre os milagres que Deus traz na medida que Deus dá de provento, né, na medida que a gente tá empreendendo. Então, assim, a gente passou o final de semana inteiro falando disso, e aí, indo embora, fomos tentados, né?
Então, essa intimidade, a gente estava falando sobre intimidade, Sim. é fundamental. E para mim, começou a fazer sentido quando o Vinícius me trazia muito isso. Eu falava, gente, mas eu sou mãe, eu tenho que trazer exemplo, né? Uhum. E aí, comecei a ir mais atrás da palavra. Então, assim, hoje, todas as nossas ações estão guiadas pela Bíblia. Ah, mas foi fulano que disse que... Tá na Bíblia? Não. Então não vamos fazer. Boa. Ah, mas é uma referência, não importa. Então, a Bíblia é um princípio muito importante para você, né? Valores, que a gente estava falando. Os valores tá ali, né? Tudo tá na escrita. Os melhores livros são baseados na Bíblia. Sim. Né? Então, a gente... Tem muita resposta lá, né, Fran? Tem muita resposta. Tem todas, né? Tem todas. E verdade. a intimidade isso é pessoal, é de cada um, mas assim, eu realmente entreguei meu coração para eu ter mais intimidade, mas para mais do que qualquer coisa, para aumentar muito mais a minha fé. Então, antes eu era uma pessoa, hoje eu sou outra. Antes, para vocês terem ideia, eu tinha até medo de ficar sozinha em casa. Medo. Hoje não. Nem sabia de quê, né? Nem sabia de quê. Hoje não. Eu entrego totalmente, acalmo meu filho no que for. Então, assim, uma casa... Eu costumo falar que uma casa sem oração é igual a uma casa sem teto. Todas as tempestades vão poder vir. E aí, você vai estar lá Sim, separado. não tá protegido. Você né? não tá protegido. Então, assim, mudou totalmente. As respostas vêm dia a dia. Se ficar aqui contando caso, vou ter caso para mais 2, 3 podcasts. Mas vem mesmo. Quando a gente aprende a escutar, vem. Exatamente. E é importante a gente pedir, né? Eu tenho muito esse hábito mesmo de, nas minhas orações, pedir para Deus para que eu esteja aberta para entender aquilo que Ele tem para me ensinar, para me passar. E esteja preparada. Porque, Sim. por exemplo, tem um caso de uma amiga que ela pedia sempre muito para Deus para emagrecer. E aí, depois de um tempo, ela começou a entender, ela também é muito próxima de Deus, ela começou a entender que esse emagrecer poderia vir de diversas formas, porque ela só pediu um resultado, ela não pediu como. Uhum. Inclusive, perder a saúde, que era o que estava acontecendo. Sim. Então, é uma coisa que a gente conversou, a gente sempre fala sobre isso. Se você vai pedir, você tem que estar preparada, e você tem que estar preparada para a forma. O que normalmente as pessoas pedem? Quero ganhar mais dinheiro. Você está preparada para ter mais dinheiro na sua vida? Uhum. Você vai precisar, possivelmente, abrir mão de tempo da sua família, você vai ter muito mais problemas. Tem um custo, né? Tudo tem um custo. Então, assim, quando fala assim, mas eu tô há 10 anos e não vai, talvez seja o vale de preparação que você precisa passar para quando... É o preparo, é o tempo de preparo, né? Para quando você tiver essa chance na sua mão, você saiba fazer exatamente... Você saiba fazer o bem, seja com aquele dinheiro ou com aquilo que você alcançou. Pessoas que alcançaram o dinheiro com muita facilidade não tiveram um bom final. Não. Frank Sinatra, por exemplo, drogas. Grande maioria, drogas, luxúria, enfim. Vícios, né? Vícios, né? Ou até mesmo se matam, né? Então, é importante ter essa caminhada, ter esses desafios, até para depois ter os depoimentos. Sim. E inspirar mais pessoas, que é o que a gente está fazendo aqui. É isso. Os desafios foram inúmeros. Se já cheguei no topo, não sei, tô na caminhada. O meu coração é para servir os desafios gigantes, mas eu já entreguei. Eu já entreguei, então é isso. Nossa, Fran, assim, eu ficaria aqui mais horas. Mas a gente precisa terminar. E aí, pra gente finalizar, eu vou te pedir pra dar pra gente uma dica de um livro, uma música, tá? Uma música que você ouça quando você quer se animar, se energizar. Você falou aí dos louvores, né? E que dê pra gente também, depois de tantas dicas, né? Eu nem sei. Foi valioso demais, mas ser uma dica pra gente aí, pra essas mulheres que querem começar a empreender ou que já estão empreendendo, né? Que estão enfrentando aí os desafios do empreendedorismo. Então, começando, uma dica de um livro. O melhor livro da minha vida, olha, já li muito livro, mas o que mais fez sentido, talvez pela minha fase, né? Foi O Ego é o Meu Inimigo.
Boa! Esse livro, gente, me trouxe, assim, para uma real que eu não fazia ideia. E ele traz muitos casos de pessoas. Eu gosto muito disso. Eu não gosto só da teoria, eu gosto de casos. O Vinícius já é o contrário, sabia? Ele fala, é muita enrolação esse livro, mas eu gosto dos casos, das histórias. Eu também. Eu me conecto com isso. Então, esse livro, pra mim, é aquele que tem que ter na sua cabeceira de cama. O ego é meu inimigo. O ego é o meu inimigo. Boa. Gente, eu acho que é. A gente vai pôr aqui, a gente vai pôr. A gente coloca a gente vai pôr a capa do livro, por favor. Pro pessoal ver. Uma música. A música, pra mim, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins, que é o que eu mais gosto, que é o louvor, que é o escudo. O escudo. Esse louvor, pra mim, ele funciona como blindagem, ele funciona como comemoração, ele funciona de diversas formas. E quando eu tô lá no meu trabalho, seja escrevendo roteiros, ou seja, fazendo as artes florais, essa é uma das músicas que sempre vai estar na minha playlist. E é incrível como que a gente quis trazer isso aqui, porque música, ela conecta mesmo a gente, às vezes até com a gente mesmo, né? Tem esse poder, né? A música tem esse poder. Tem esse poder de reflexão. E a gente por isso que tem que fazer um cuidado do que você escuta, Exato, né? era isso que eu ia dizer. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente ouve, né? Do que você joga pra dentro, né? Pra dentro de você. Que alimenta, né? Mas só pra falar que a gente fez uma playlist e aí a sua música vai estar lá na playlist do Mira Nelas. Uau! Adorei a ideia. Parabéns. E a dica? A dica final. A dica final. A dica. Bom, não sei qual é o seu ramo, não sei qual atividade você gostaria ou quer empreender, mas o que você precisa começar a fazer, as pessoas não têm uma resposta rápida, ou uma ferramenta, ou um roteiro. Tudo vai ser teste. Então, comece dando o primeiro passo. Comece colocando-se em movimento. Uhum. As dificuldades vão vir, mas as soluções também vão vir. Uhum. E entenda que tudo isso é aprendizado. Se você errou ali, você vai saber que lá na frente você já vai se policiar antes e já vai até avisar outras pessoas a como não errar. Mas não existe fórmula mágica para nenhum negócio. Não existe. Não existe algo que você vai encontrar pronto, alguém que vai te dizer como que é, como não é. Mas o que você precisa é somente começar. E aí vem a tal da procrastinação, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que procrastina bastante. Só que eu jamais perco nenhum compromisso ou deixo de entregar qualquer serviço ou produto por isso. Eu procrastino dentro da minha própria agenda. Uhum. Por quê? Eu vou indo pelo mais fácil primeiro. Sim. E para mim funcionou dessa forma. Para as pessoas que fazem isso como eu, o que eu indico? Todos os dias, coloca na sua agenda 6 tarefas básicas diárias. Levar o seu filho na escola é uma tarefa, tá? Não Ótimo. acha que isso vai ser o óbvio, porque não é. Você vai colocar o seu tempo e vai colocar, enfim, a sua determinação de ir lá. É uma tarefa. Sim. Então, coloca 6 tarefas básicas. Quando você vai eliminando, e você risca ou coloca um ok, você tá mandando a mensagem para sua mente. Eu já fiz uma coisa. Você tira da mente, né? Porque quando Desocupa. você termina o seu dia e você não faz isso, você fez milhões de coisas, mas aí você olha e fala, poxa, mas eu não trouxe nenhum resultado. Às vezes você acha que o resultado é uma venda. E não, você fez milhares de coisas, inclusive como gatilhos de venda. Sim. Não consegui fazer essas 6 tarefas, ficaram 3. Joga essas últimas 3 que ficaram para o próximo dia como prioridade e coloca mais 3. E aí você vai fazendo. Isso é uma mensagem. Muito bom. Quando eu tive ansiedade, um dos meus problemas era isso, a sensação de que eu não tô fazendo nada. Sim. Mas o tempo todo ocupada. E aí eu dava preferência para as tarefas que eu achava mais fácil. Então, ter isso bem claro na minha agenda ajudou demais. A gente se organizar, né? É muito importante. E mandar a mensagem pro seu subconsciente que você tá, sim, fazendo muitas coisas. Às vezes é fazer um almoço. Você tá colocando o seu tempo fazendo um almoço. Sim. E coloca o seu coração, né? Em tudo que você for fazer. Ah, sem dúvida. O amor é o ingrediente principal para tudo. A gente fala muito disso na cozinha, a gente fala muito disso também nas artes florais. Porque a energia. Eu senti o amor de vocês... na experiência que vocês me deram aqui hoje,
nos cuidados em tudo, seja num copo aqui com a água, seja num mimo que vocês também essa atenção aos detalhes, né? Essa atenção, isso é o amor. Então, quando você sente que o outro teve esse cuidado, esse carinho, o seu sentimento com aquela pessoa, o seu respeito, é outra visão. E o respeito, ele é conquistado. Então, o amor, sim, está dentro desse respeito que é ser conquistado. Nossa, Fran. Eu amei. A gente amou. Foi incrível ter você aqui. Como eu falei, assim, fez todo sentido você estar aqui com a gente. Hoje, né? Hoje no nosso segundo episódio. Pra gente foi uma aula mesmo ter você aqui. A Débora foi anotando ali tudo. A gente com certeza vai usar muitas das coisas que você ensinou aqui. Pessoas inteligentes aprendem toda hora. Tem pessoas que falam, mas eu tô num nível mais alto que não sei quem, não vou anotar. Gente, de jeito nenhum. Tudo é aprendizado. Às vezes uma palavrinha que muda todo. E todo mundo tem algo a ensinar. Ó, caderneta, sempre, papel, ou se você não leva com você... bloco de notas no seu celular, anota, porque vai ter um momento que você vai precisar. Esteja atento, né? Esteja atento. A gente pode aprender o tempo inteiro, né? Deus usa pessoas também para comunicar com a gente, então realmente esteja atento. E Deus une propósitos, né? Porque o seu propósito, a sua missão vai muito ao encontro do que a gente está fazendo aqui. Que é inspirar pessoas. E sim, você sentiu amor porque isso tá vindo de um lugar de muito amor mesmo. Sim. Tá vindo de um lugar, a gente fala que a Mira tava sempre lá no nosso coração, desde os 7 anos de idade, e no ano passado ela se materializou. Floresceu, né? Floresceu, boa! Floresceu. Então, assim, te agradecer de novo. Adorei ter você aqui, adoro ter você nos grupos. É uma delícia. É bom que vocês agora mudaram para São Paulo, a gente vai poder encontrar mais. Isso aí. Você não pode deixar essa aula aqui só para você. Encaminha para alguém, curte aqui, encaminha para sua amiga, para uma pessoa que você pensou, que você lembrou, que você estava escutando e falou, não, essa dica é para essa pessoa. Se inscreve no nosso canal, né? A gente está no segundo episódio, mas a gente ainda vai ter muita mulher maravilhosa aqui com a gente, ensinando, inspirando. Gente, vi bastidores aqui, elas estão com tudo, tá? É só o começo de um grande movimento. É isso mesmo, é um movimento. A gente quer criar uma comunidade mesmo. Isso, exatamente. As comunidades, elas fortalecem umas às outras. Então, o ecossistema, né, Fran, que você estava falando. É surreal o poder de uma comunidade. É surreal. Desde saúde mental ao bora, vamos lá, já tô aqui, vamos junto, entendeu? Como se fosse um treinador ali mesmo. Vamos e por você, por exemplo, por você ser da nossa comunidade, você chegou aqui, você já arrumou nossa mesa, você já falou, não, deixa eu organizar. A gente tem que falar desses bastidores, né? O bastidor. Já chegou aqui, ó, resolvendo maravilhosa, organizou ali a mesa, foi ótimo. Fran, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Foi uma delícia. A honra foi minha. Muito sucesso a vocês merecem, são mulheres inspiradoras que têm muito a agregar na vida das pessoas. Parabéns. Obrigada, amém. Gente, é isso. Então a gente chega aqui ao final desse nosso segundo episódio e a gente espera vocês no próximo. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.